Você vai superar, você vai ter mais força para resistir e você vai encontrar a sua missão quando a sua vida é útil para outras pessoas e é um trabalho além de si mesmo. Um líder sem raiz cai com qualquer vento e por isso líderes precisam ter raízes e raízes que sustentam. Meu nome é Rafael Coelho e esse é o quadro A Raiz do Líder, vídeos semanais de reflexões para formar um líder que sustenta. E hoje eu quero compartilhar com você a lição sobre o sentido da vida que eu aprendi com Viktor Frankl, lendo e estudando sobre a vida dele. Antes de irmos para esse conteúdo, eu gostaria de lembrar, o canal, ele é um canal novo, ele precisa muito da sua ajuda para crescer. E como que nós espalhamos essa semente? Nós fazemos isso quando nós temos atitudes simples que levam poucos segundos para realizarmos, que é inscrever-se nesse canal, que é você curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem e deixar um comentário sobre o conteúdo de hoje. Também fico muito feliz se ver você no meu Instagram, que é rafael.jcoelho. Siga também para acompanhar tudo que tem por lá. O vídeo de hoje vai falar sobre Viktor Frankl. Eu cheguei ao conhecimento de Viktor Frankl a partir de um livro dele sobre essa reflexão em busca de sentido. Quem é Viktor Frankl? Viktor Frankl foi um prisioneiro judeu do Holocausto e ele, naquela experiência como um sobrevivente naquele lugar, ele passou pela tristeza de perder sua esposa, sua mãe e seu pai. Sobreviveu com apenas 25 quilos e deixou muitas lições de vida, muitos estudos que nos ajudam a perceber a vida sobre a ótica do que realmente faz sentido, como a vida ganha força, como um verdadeiro líder, aquele que lidera a sua casa, lidera a sua vida, lidera qualquer empreendimento que estiver diante dele, deve ter a visão e a maneira de encarar a vida de um jeito melhor. Sobrevivendo com apenas 25 quilos, ele olha para toda aquela experiência que ele passou, pela tristeza naquele período da humanidade, e ele percebia que algumas pessoas, mesmo naquela situação vulnerável, tinham forças de sobreviver e de ainda se importar e cuidar da vida de outras pessoas. Que viam aqueles que estavam mais frágeis, e numa das experiências que eu ouvi sobre ele, diz que certa vez uma pessoa estava com um pesadelo e ele foi no impulso para acordar aquela pessoa, já que ela estava com um pesadelo. Na hora que ele chegou com a mão perto dela, ele disse: eu não vou tocar nela, porque viver um pesadelo é melhor do que estar acordado para essa realidade. Esse era o tamanho da dificuldade, do sofrimento e da realidade tão cruel que ele vivia. Mas Viktor Frankl, como um estudioso, ao olhar para aquela experiência de pessoas tão frágeis, tendo força para superar e acreditar no melhor, e ao mesmo tempo ele vê ao seu redor pessoas como os próprios soldados que estavam ali, com um vazio gigantesco, mesmo tendo alimento, mesmo estando naquela posição ali de oprimir aquelas pessoas, e ele começou a se fazer uma pergunta: o que realmente dá sentido na vida? E ele traz duas frases nas quais eu compartilho com você, para você refletir sobre como um líder encontra sentido e propósito para a sua vida. Ele diz assim: nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Uma coisa que ele percebeu é que as pessoas que tinham capacidade de resistência, de superar obstáculos, eram pessoas que tinham propósito. Eram pessoas que entendiam que tinham uma missão a cumprir com a sua vida e que sobreviver não era simplesmente um instinto para ter mais dias, mas é que todos os dias podiam ter o significado quando tinham uma missão a cumprir. E nós aprendemos com Viktor Frankl que mesmo nas situações mais difíceis, a maior capacidade de superar e resistir é você ter uma missão a cumprir. E a outra frase que ele diz é falando sobre essa missão. Ele fala assim: se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo.
Essa realidade é sensacional da sua descoberta. Ele diz que nós vamos encontrar o sentido da vida quando percebemos que a nossa vida tem utilidade para outras pessoas. Porque ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Então, cultive essa raiz na sua vida. Trabalhe por algo além de si mesmo. Para quem? Qual é a sua missão? O que você faz? Essa é a reflexão para o dia de hoje. Leve essa lição, leve essas perguntas e perceba: você vai superar, você vai ter mais força para resistir e você vai encontrar a sua missão quando a sua vida é útil para outras pessoas e é um trabalho além de si mesmo. Essa é mais uma raiz do líder que nós cultivamos aqui. E continue acompanhando o nosso canal, que sempre temos toda quinta-feira uma nova mensagem. Toda semana uma nova mensagem para a sua vida e para a sua reflexão.